Muito bem, a gente muda de assunto agora porque a tensão aumenta com a proximidade das eleições na Venezuela. O candidato à reeleição, Nicolás Maduro, voltou a provocar a oposição. Maduro afirmou que vai ganhar de lavada e disse que a oposição deverá respeitar o resultado das urnas, sem fazer show, nem choradeira. O mandatário disparou mais críticas à imprensa e acusou a mídia internacional na Venezuela de ser assassina de aluguel. De acordo com Maduro, os meios de comunicação censuram e manipulam as informações sobre a campanha eleitoral que ele faz. Quero a sua avaliação, meu querido Diego Tavares. O Nicolás Maduro está atacando a imprensa, chamando-a de assassina de aluguel. Pois é, Nelson Kobayashi, a imprensa, que em sua grande maioria na Venezuela é comandada pelo próprio Estado, né? Nicolás Maduro é um ditador no pior sentido da palavra, fazendo essas verdadeiras ameaças contra o próprio povo, dizendo que se perder haverá um banho de sangue em seu país. Banho de sangue que inclusive já ocorre, né? Vamos lembrar que os venezuelanos deixam o país a centenas de milhares todos os meses. Na Venezuela, crianças morrem de fome porque estão comendo lixo. Enfim, é um cenário muito triste e, ao que parece, com pouca expectativa futura de melhora. Porque se Nicolás Maduro, que é quem tem a máquina do Estado a seu mando, garante que vai ganhar as eleições, lembrando que junto com a máquina do Estado vem também todos os mecanismos de apuração eleitoral da Venezuela, muito possivelmente ele sairá vitorioso das eleições independentemente do voto popular. Claro que, ainda que todas as regras fossem seguidas, mesmo assim, nós não teríamos uma eleição livre e limpa na Venezuela, porque, como eu sempre digo aqui na mesa do Linha de Frente, a democracia não se faz só no dia da eleição. A democracia é um processo. A democracia pressupõe que todos os adversários da pessoa que está no poder tenham a possibilidade de pregar as suas ideias, tenham a possibilidade de viajar pelo país, de fazer o seu discurso e angariar, assim, os seus votos. E no caso da Venezuela, a principal opositora de Maduro, Maria Corina Machado, foi impedida, inclusive, de viajar pelo país, viajar para fora do país e pelo país. Então, a Venezuela já não tem, nesse ciclo, eleições livres, eleições limpas. Mesmo assim, Maduro tem uma oposição gigantesca, mas com todos esses fatores militando contra, ainda assim, pessoalmente, eu duvido que ele perca o poder. Pode ser que perca as eleições, mas dificilmente perderá o poder. Tem chance, João Belucci, do Maduro perder as eleições na Venezuela? Olha, segundo o Felipe Monteiro, né, o PP, sim, ele crava que sim. Eu não teria essa certeza, né, é uma aposta. Eu apostaria que ele ganha, mas eu também, né, eu achei que o Biden iria até o final da disputa e errei também, né? A gente está aqui dando opinião e pode errar e pode acertar, né? Mas essas imagens que estavam passando do Maduro é o populismo na sua essência, né? Ele dançando ali com o eleitorado, com as pessoas, é a gênese populista. E essa questão da Venezuela serve muito bem para mostrar para a gente a diferença de democracia e votações, né? Que ter votações não quer dizer que o país é uma democracia efetiva. Vide a Rússia, vide a Venezuela, que tem votação pra caramba, mas não quer dizer que tenha uma democracia. Na Rússia mesmo sempre tem as votações fraudadas, lá você tem protestos, as pessoas são presas, jogam tinta na urna. Agora, fica ruim também essa questão na Venezuela para o Brasil, que quer ser o tal líder do Sul Global, que é uma coisa que não existe. O Sul Global foi inventado pelo Celso Amorim para o Lula, e sempre essas declarações, né, confusas, né, sem muita força diante da Venezuela, que deveria, né, o Brasil deveria exercer o seu protagonismo. Teve a questão de Essequibo, né, que o Maduro jogou no ar, que ia invadir, precisaria passar pelo Brasil, e o assunto já esfriou, desapareceu também. Era mais uma bravata do Maduro nessa tentativa de unir todos em torno dele. Agora, a ditadura, ela tende também, Kobayashi, com o tempo, ela se enfraquece, né? Porque o ditador, ele precisa das elites ali, financeiras, enfim, o apoiando. E ele precisa manter um ambiente constante de terror entre essas elites para não derrubá-lo, né? Ele precisa... É combustível, né? É o combustível. Ter o medo. De vez em quando, igual o Vladimir, o ônibus com todos os seus empresários cai no abismo, né? Então, tem essa, né? Ele vai precisar ter um ambiente de terror ali com essas elites financeiras, militar, a guarda revolucionária que ele criou, que é uma verdadeira milícia que o mantém no poder. Então, aí, às vezes, essas elites cansam, porque o país empobrecendo do jeito que está, tão pobre, uma hora essas elites também falam, ó, Maduro já deu, e pode ser que seja agora, tomara Deus que seja para a Venezuela mudar finalmente do Maduro. Muito bem, o Luca Bassani, o João Belucci falou a respeito do Celso Amorim, será enviado pelo presidente Lula para acompanhar as eleições venezuelanas. Anteriormente, a gente teria brasileiros lá acompanhando, mas enviados da Justiça Eleitoral como observadores, e agora
o Brasil, o Estado brasileiro, enviará também o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim. Como que está repercutindo aí na Europa essa eleição venezuelana? Teremos observadores também europeus para acompanhar essa eleição? Qual é a opinião geral por aí a respeito da eleição venezuelana em que Nicolás Maduro pretende ser reeleito mais uma vez? Olha, Kobayashi, inicialmente era, sim, o objetivo das eleições venezuelanas, observadores europeus fazerem parte, fazendo as vistorias, olhando se de fato as eleições são legítimas e não fraudulentas, mas depois de ter alguns membros do seu governo sancionados pela União Europeia, Maduro proibiu a vinda de qualquer observador internacional europeu. Ao mesmo tempo, nós vemos que de outros países que vão comparecer, muitos deles são outras ditaduras ou estados autoritários, autocracias, que não podem referendar se de fato as eleições foram democráticas, limpas e livres ou não. Aquilo que a gente vê que é interessante, que por mais que ele tenha barrado a candidata Corina Machado, que era mais competitiva, de participar das eleições, de viajar pelo país e de fato ser uma voz de oposição, aquele candidato que foi permitido, Edmundo Gonçalves Urratia, ele nas pesquisas feitas por órgãos internacionais pontua beirando os 60%, enquanto Maduro fica aí lá estacionado na margem dos 23%, 25%. Então, muitos desses indicadores mostram que caso as eleições fossem limpas, haveria a possibilidade, sim, da oposição vencer esse opositor, o Edmundo Gonçalves Urratia, que é de centro, não é nem uma voz de direita, alguém que queira, de certa forma, privatizar tudo, acabar com o Estado social que os bolivarianos defendem que haja na Venezuela, mas provavelmente nós sabemos que as fraudes já aconteceram no passado e provavelmente acontecerão novamente nesses próximos dias, daqui 5 dias, e a Venezuela se torne uma dor de cabeça ainda maior para o governo brasileiro, que sabe que não tem como mais ficar, usando a linguagem popular, passando a mão na cabeça de um Estado que não é nada democrático. Se o presidente Lula ou qualquer outro presidente brasileiro quer de fato ser um representante da democracia, um líder regional de peso dentro da América do Sul perante o resto do mundo, principalmente perante o mundo democrático, não dá para aceitar o que o regime venezuelano faz com a sua própria população, porque é realmente estarrecedor.